segredo bíblico da autocura que foi escondida de você. Você sabia que a Bíblia ela nos ensina não apenas de que a nossa alma pode se curar, mas também que o nosso corpo ele pode entrar num processo de autocura e o melhor de tudo, ele tem a capacidade de fazer isso sozinho? O que muitos ignoram é que existem princípios espirituais e naturais que, se aplicados na prática, impulsionam uma força de restauração sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a palavra de Deus nos ensinou e até hoje nos diz como nós podemos curar o nosso corpo. E saber disso, ter esse conhecimento, pode mudar completamente a sua vida. Muito abençoado dia, sou Wellington Chabra, autor do livro Jovens Extraordinários, e estou aqui para juntos construirmos uma vida extraordinária com Deus. Bom, há algum tempo atrás, no dia 1º de janeiro, eu tomei a decisão de que naquele ano eu leria a Bíblia inteira. Então o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, contei quantas páginas ela tinha e dividi por 365 dias. Por quê? Fazendo essa divisão, eu teria o conhecimento de quantas páginas eu teria que ler ao dia para que no dia 31 de dezembro eu tivesse lido toda a Bíblia. Pois então, comecei a minha leitura e comecei a perceber que as minhas 5 páginas diárias do dia me trouxe uma nova percepção em relação ao nosso corpo. Como diz Paulo em 1 Coríntios, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas algo muito interessante me chamou a atenção, porque a Bíblia, Jesus, muitos profetas e discípulos nos ensinaram como a gente pode curar o nosso corpo sem remédio, sem técnicas mirabolosas, mas de forma 100% natural. E o melhor de tudo, o nosso corpo fazer isso por si só. Pois bem, eu comecei a me deparar com várias leituras em relação ao jejum. E aí eu quero trazer para você algumas passagens que diz exatamente sobre isso, como por exemplo em Daniel capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei, ou seja, chorei por semanas completas. Manjar desejável, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Ou seja, aqui ele está falando de duas coisas, né? A oração de um lado e do outro lado o jejum. A cura da alma, do espírito, mas também do corpo. E aí algo semelhante a gente encontra no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23, que diz assim: assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Perceba que novamente nos diz que a oração e o jejum, eles curam a nossa alma e o nosso corpo. E várias outras passagens nós podemos encontrar citações semelhantes em relação à oração e jejum, como por exemplo Joel capítulo 2, versículo 12 e Mateus 17, 21. O que eu estou querendo trazer aqui, meus queridos, é que não é possível você ler a Bíblia sem se questionar por que tantos profetas, Jesus, discípulos falam sobre o jejum e hoje na medicina atual poucas pessoas comentam a respeito disso. Então eu comecei a pesquisar para me aprofundar e eu tive um primeiro baque. O primeiro foi de que os livros mais procurados na Amazon, depois de livros religiosos, são livros referentes a jejum. Tem centenas de livros escritos por brasileiros e estrangeiros sobre esse assunto. E o segundo baque foi de que Yoshinori Ohsumi, ele foi um japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. Ou seja, ele afirmou de que quando nós entramos em jejum, depois de 16 horas, o nosso corpo entra num processo que se chama de autofagia, que nada mais é do que o nosso corpo comer as células cancerígenas e também as células doentias e utilizar essas células como fonte de energia. E ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele salvou a vida de muitas pessoas e conseguiu comprovar que principalmente cura câncer, esse processo de autofagia cura câncer, cura algumas doenças neurais, como por exemplo Alzheimer, e também diabetes. Diabetes é a mais comum, o tipo 2. E aí, eu me aprofundando mais nesse assunto, eu descobri que quando nós entramos em jejum, principalmente jejuns mais longos, nós não só temos a autofagia, ou seja, a cura do nosso corpo, a eliminação de células doentes e células cancerígenas. Então eu quero mostrar para você que agora é um conhecimento que eu levei muito tempo para compilar tudo isso daqui e mostrar para você de que a Bíblia, os discípulos, os profetas, inclusive o próprio Jesus estava certíssimo em afirmar de que a oração cura o espírito da nossa alma, mas o jejum cura também o nosso corpo. Querem ver só? Em 4 horas de jejum, vamos supor que eu e você agora paramos de comer e nós vamos fazer uma restauração, uma autocura no nosso corpo. 4 horas depois, a nossa insulina ela cai e o açúcar armazenado
no nosso sangue, no nosso corpo, começa a despencar. Ou seja, todo açúcar que está acumulado na nossa região abdominal, o corpo começa a utilizar esse açúcar como fonte de glicose. Depois de 8 horas, o açúcar ele cai no sangue e começa a utilizar o glicogênio como energia. Isso aqui já vai, assim, trazer uma transformação no seu corpo que, se você aplicar um jejum apenas de 12 horas, já vai começar a melhorar muito a sua saúde em diversos aspectos. Mas calma lá que tem muito mais para você saber. 12 horas, nosso corpo entra em cetose. O que é cetose, Chavarão? Nada mais é do que o nosso corpo queimar, utilizar a gordura localizada e ao redor do nosso corpo como principal fonte de energia. Ou seja, você vai começar a definir e você vai começar a emagrecer a partir da 12ª hora de jejum. 16 horas, então o corpo definitivamente entra em autofagia, ou seja, o corpo comer as células cancerígenas e doentes como principal fonte de energia. 24 horas depois, a nossa cetose acelera, ou seja, a queima de gordura acelera um monte e começa a diminuir as inflamações nas articulações e ao redor no nosso corpo. 30 horas sobe o GH, ou seja, o nosso hormônio do crescimento. Ao mesmo tempo, calme, se você é a pessoa que faz academia, já vai achar, eu estou perdendo meu músculo. Aí é que você se engana. Ao mesmo tempo que 30 horas de jejum, ele dispara, sobe o GH, que é o hormônio do crescimento, ele preserva os nossos músculos, ao mesmo tempo que ele acelera ainda mais uma supercetose, ou seja, uma super queima de gordura. E com 36 horas ocorre então a super autofagia, regenera os tecidos e elimina também as células mortas, ou seja, ele não só começa a acelerar o processo de consumir, de comer, de acabar com o seu corpo com as células cancerígenas doentes, como também ele elimina as células mortas. Isso aqui eu tenho certeza que esse conhecimento que você adquiriu até este momento já vale a sua inscrição no canal. Então, não se esqueça, não deixe para depois, já se inscreva no canal porque eu vou trazer muito mais conhecimento que será enriquecedor para a sua vida, que dificilmente você ouve aí fora, principalmente trazendo assuntos aonde a Bíblia nos ensina e trazendo mais a ciência e a prosperidade por trás disso, para que nós possamos conquistar a nossa vida extraordinária com Deus. E essa é a minha promessa para você neste canal. Mas então você pode estar se perguntando assim, mas Chabron, ok, eu nunca fiz jejum na minha vida, como que eu posso começar a fazer esse rolê inteiro? E aí eu digo para você que eu comecei a fazer de uma maneira muito simples. Yoshinori Yosumi, ele afirma que nós podemos ter um leve processo de autofagia quando a gente dorme de estômago vazio. Uma garantia de que nós podemos ter, de que ao deitarmos estaremos de estômago vazio, é 4 horas antes de dormir a gente não come mais nada. Então se eu vou dormir às 10, às 6 horas da tarde eu paro de comer qualquer coisa. Nosso corpo entra em um leve processo de autofagia, sim, se nós dormirmos de estômago vazio. Esse processo acontece, obviamente, durante o nosso sono. Então, comece 2 vezes por semana a dormir de estômago vazio. O seu corpo vai reclamar, a sua mente vai pedir por comida, mas depois de 3, 4 semanas, você vai começar a perceber que a noite que você dormiu de estômago vazio, você vai acordar muito mais disposto, com muito mais vitalidade, com muito mais energia. E aí você vai começar a querer fazer isso todos os dias e o seu corpo não vai mais chorar, clamar, lamuriar por comida, porque ele já está nesse processo de se acostumar a dormir de estômago vazio e acordando muito melhor, sem precisar passar o dia inteiro se panturrando de café, porque a sua energia está quase zero. Então, você faz isso por 2, 3 semanas. Dormir de estômago vazio 2 vezes por semana. Depois de um mês, você pode incluir um dia na semana de 18 horas de jejum. Então, por exemplo, a partir das 6 horas da tarde, você não consome mais nada. Você só vai comer depois do meio-dia do dia seguinte. E não é tão difícil assim. No começo vai ser mais complicado, depois não vai ser mais difícil assim. E aí você vai começar a perceber que você vai começar a emagrecer, a definir o seu corpo, a sua barriga desinchar, principalmente se você é uma pessoa obesa ou sedentária. E você vai se perguntar aquilo que eu também me perguntei e me questionei muito. Como que os médicos, gurus da área da nutrição, nutricionistas e nutrólogos não mostram esse conhecimento aqui para nós. Esse conhecimento que foi nos mostrado por Cristo, por vários profetas e por vários discípulos. Como? E aí nós começamos a entender que todos eles estão relacionados ou à indústria farmacêutica ou ligados a uma marca de suplemento. E eles não querem te ensinar o processo mais simples, mais barato e o que mais funciona para você emagrecer e melhorar sua qualidade de vida, que é o jejum. E eu espero que verdadeiramente esse vídeo ele possa ter trago um conhecimento absurdo para você. E eu tenho certeza que se você pagar o preço de começar esse processo
dormindo de estômago vazio 2, 3 vezes por semana, isso vai virar um hábito. Hoje eu durmo quase todos os dias da semana com estômago vazio. É um hábito que eu já me tornei porque eu durmo mais disposto. E os dias que, por exemplo, eu vou na casa de um amigo ou no aniversário, janta à noite, o outro dia eu não acordo com a mesma disposição, eu percebo que alguma coisa no meu corpo está completamente diferente. Então, meu querido, minha querida, eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Não esqueça de coração de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que já está há muito tempo querendo melhorar a sua saúde, a sua disposição e principalmente emagrecer. Porque, como eu disse, o jejum é a maneira mais simples, mais óbvia, trazido da Bíblia para nós e o que mais funciona. E o mais barato também, né? E claro, além de compartilhar também, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa compartilhar, partilhar e divulgar para mais pessoas. De coração, espero que você tenha uma semana muito abençoada e fique com Deus. Até breve.